Pô, chega aí. Se você descobrisse que você iria morrer aos 33 anos de idade? Você vai morrer antes do Natal. Deve ser assustador, né? Ainda mais sabendo que eu nasci em 1998. Esse é o tema do jogo Clair Obscur Expedition 33. A Expedition 33. Onde uma entidade chamada de A Pintora tem o poder de varrer toda e qualquer pessoa da face da Terra. E no contexto do jogo nós temos os expedicionários buscando uma forma de acabar com a Pintora, antes que ela acabe com toda a humanidade. Antes de nós continuarmos, você precisa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e me fazer um elogio nos comentários. Ajude o nosso canal a crescer. Caso você queira que o seu nome apareça no final do vídeo, basta enviar um valorzinho, né? Um tchuli ali pra mim, né? Para financiar esse projeto. Entra no link que vai estar aqui na descrição e ajuda o nosso canal de história e games a decolar. Aqui nós abordamos todo aquele conteúdo que o seu professor não consegue abordar na escola. Bora lá pro vídeo antes que eu chegue aos 33 anos de idade. E olha só, hoje o nosso vídeo não é voltado para o conteúdo de história, mas sim para o conteúdo de filosofia. Pois é, meus queridos, minhas queridas, esse é o primeiro vídeo de filosofia no canal. É mesmo? Bom, voltando para o tema. Clair Obscur é um jogo que foi lançado ali em abril de 2025. E assim, esse jogo é sensacional, galera. Se você não jogou, vai jogar. Tá? O combate é um gênero bem antigo, né? Que é o chamado combate por turno. Muita gente fala assim, combate por turno, que coisa horrível. O que é um combate por turno? Um jogo com combate por turno, basicamente é um jogo onde você ataca na sua vez, o inimigo ataca na vez dele, uma vez você, outra vez o inimigo, e por aí vai. Mas a parte divertida é a estratégia que você precisa utilizar quando é a sua vez de bater, tá? Então, vai ter uma hora que você vai ter que curar, outra hora você vai ter que carregar o poderzinho para sair mais forte, né? Outra hora se defender, outra hora esquivar e por aí vai. É aqui que a gente vai brigar, tá? Porque existem alguns jogos que pra mim são chato pra caramba. São muito chato. Não dá. Quer um exemplo? The Witcher 3. Puta jogo chato. Mas se você gosta, não tem problema. Eu não gosto, não é pra mim. Porque nesses jogos você tem que ler trocentos documentos pra entender o que tá acontecendo. Você precisa ali de uns diálogos longos pra caramba pra entender a história. E assim, tem dia que você não tá afim disso daí. Você quer uma parada rápida, né? Um jogo mais leve. Apesar que de leve, Clair Obscur não tem nada. Mas Clair Obscur ele consegue ser divertido, tá? As cutscenes elas são curtas, são diretas e a gameplay ela é simples e divertida. Além disso é viciante. Olhando assim, parece que eu não tô conseguindo convencer ninguém, né? Parece que eu tô afastando você do jogo. Parece bem chato mesmo, mas quando você entra na onda do jogo, ele só vai fluindo. Quando você vai ver, você já tá com 2, 3 horas jogando ali. Mas parou. O nosso intuito aqui não é falar da parte técnica do jogo, tá? Para isso a gente já tem youtuber para falar dessas coisas, né? Você tem aí o Zangado, você tem o BRKS Edu, você tem o Games Edu. Vai nesses caras. Se você quiser saber sobre o jogo, como que é o jogo em si, gameplay e tudo mais, vai nesses caras. Aqui o barato é filosofia, rapá. Para eu começar a explicar o conceito filosófico do jogo, primeiro eu preciso explicar a história dele, ou minimamente a trama.
O jogo vai começar numa espécie de ilha onde nós conhecemos o nosso protagonista, Gustave, que tem um braço mecânico, mais pra frente eu falo disso, e Maëlle. Esses nomes são esquisitos porque é um jogo francês, tá? E eles estão ali numa conversa misteriosa, vai acontecer algum evento importante ali, daqui a pouco eles têm que estar lá e tal. E a gente precisa correr, vamos logo e tal. E aí nós conhecemos a Sophie, tá fazendo 33 anos, é o aniversário dela. Parece ali ser o par romântico do Gustave. E aí vai. Tá? E assim, tá tudo bem, parece que tá tudo bem. Quando nós vemos ao longe o número 34, fala, caramba, que jogo, caramba é esse? Até que o número 34 vira 33, bem no dia que a Sophie tá fazendo aniversário. Então ela desaparece, o Gustave fica desesperado, e aqui nós entendemos qual é o desespero da história do jogo que quer causar em quem tá jogando, né? Esse jogo ele é sobre desespero. Bom, então sabendo disso, aquela ilha monta um grupo de expedicionários, né? Pessoas que têm que sair dali para caçar uma condição melhor. E também para impedir que essa tal pintora acabe com o resto da humanidade. E é aí que começa a nossa aventura. Bom, sobre esse pensamento desesperador que o jogo ele apresenta pra gente, nós podemos encaixar em uma filosofia ou uma corrente filosófica chamada existencialismo. E vários autores dessa corrente, nós vamos destacar aqui só dois, tá? Só dois que combinam com a temática do nosso jogo. Um deles é Jean-Paul Sartre e o outro é Albert Camus. Vou colocar uma frase aqui pra você e você vai pausar o vídeo, você vai tentar entender a frase antes de continuar o vídeo, tá? A frase, a existência precede a essência. Faz sentido para você essa frase? Essa frase ela quer dizer o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, nós não nascemos predestinados a nada. Ou seja, nós não nascemos com o destino certinho, né? Primeiro a gente precisa nascer, primeiro a gente precisa existir, para depois a gente definir e dar significado para a nossa vida. Isso é louco, né? Então, um papel ele é feito para ser um papel, para rabiscar, ele já tem um destino ali, né? Agora nós, que somos seres humanos, nós não temos essa função, né? A gente nasce e depois a gente dá um sentido para a nossa vida. No caso do jogo, essas pessoas elas têm a sua essência roubada, né? Eles têm a vida pré-determinada por algo ou alguém. Então assim, quando chegar aos 33 você vai morrer. E eu decido isso, né? Sendo que no dia a dia, no natural da coisa, né? As pessoas não têm idade certa para morrer, né? E aqui no jogo elas têm. Isso causa desespero. O Sartre também vai falar, ainda nessa linha de pensamento, né? O Sartre ele fala que nós, seres humanos, nós nascemos com uma maldição. Eita, meu Deus do céu, todo mundo nasceu com uma maldição então? Sim, e o nome dessa maldição é liberdade. O fato de nós, seres humanos, nós termos liberdade, nós temos o direito de fazer as nossas escolhas nas nossas vidas, certo? E já parou para pensar que o fato de nós termos liberdade gera angústia na gente? Em algum momento que você estava ali de boa, sem fazer nada, você já parou para pensar que a gente está vivendo a nossa adolescência, ou final da adolescência, ou até mesmo a fase adulta, né? Que é o meu caso. Na fase adulta, já indo ficando velho. A gente, em algum momento de tédio, se faz a seguinte pergunta. E se a minha vida fosse diferente? Um exemplo. E se, quando eu fosse criança, os meus pais tivessem morrido e eu fosse órfão? É poderia ter sido uma possibilidade, né? Ou, por exemplo, e se eu nunca tivesse conhecido tal pessoa? Se eu nunca tivesse conhecido um amigo, um colega do trabalho,
ou uma namorada, e por aí vai. Como seria a minha vida se eu nunca tivesse cruzado o caminho daquela pessoa? Ou até mesmo, né? E se eu tivesse trabalhado mais? E se eu tivesse estudado mais? E se? Ou seja, nós somos amaldiçoados com a dúvida do e se, porque nós temos liberdade para escolher. E o fato de nós termos a liberdade para escolher, isso gera uma coisa na gente chamada angústia, tá? É aquele aperto no coração que vai gerar aquela insegurança de pensar como teria sido a minha vida se, ou como ela vai ser no futuro. Ou seja, meu Deus do céu, será que no futuro vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Será que eu vou ser bom no que eu faço? Então, essa liberdade, ela vira uma maldição justamente porque nós, seres humanos, somos angustiados. Nós não temos certeza de nada. Agora, como que eu vou transpor esse pensamento para o jogo? E aí é que vem a poesia do jogo. O fato do combate ser por turno, uma vez o seu personagem bate, outra vez o inimigo bate, e assim vai, você tem que fazer escolhas. E se você fizer escolhas ruins, você vai acabar morrendo, né? O seu personagem vai acabar morrendo. E se você fizer boas escolhas, você acaba ganhando a luta. Isso é da hora nesse jogo. A filosofia na qual ele se baseia é a mecânica do jogo. Ainda nessa linha de existencialismo na filosofia, eu vou apresentar aqui um outro filósofo chamado Albert Camus, que eu citei lá no começo do vídeo. Albert Camus, ele foi um filósofo que ele trouxe a ideia de absurdo na filosofia. Nós, seres humanos, nós passamos por situações absurdas, como a perda de um ente, sei lá, morreu a mãe, o pai, morreu o irmão, o avô, a avó, e assim vai. Outros passam por desigualdade social, né? Enquanto você tem a sua casa confortável, tem gente revirando lixo, racial, o cara foi proibido de entrar no lugar por conta da cor dele, e por aí vai, tá? Esses são absurdos que existem, né? E todo absurdo gera uma revolta em nós, seres humanos, tá? Tá, e o que eu deveria fazer, já que eu tô numa situação absurda? Eu deveria acabar com tudo isso, né? Se é que vocês me entendem, que o YouTube não gosta de falar algumas palavras. Deveria ir de arrasta pra cima, jogar no Vasco, né? Segundo Albert Camus, a resposta é não. Para esse filósofo, nós devemos agir igual ao mito de Sísifo, tá? Que foi escrito por ele mesmo, onde um rei coríntio que, ao tentar enganar Hades e Thanato, que um é deus da vida, o outro da morte, né? Ele deveria rolar uma pedra morro acima, eternamente, sem sentido ou valor algum. Mas o Sísifo, mesmo nessa situação absurda, tá? Imagina você rolar uma pedra morro acima, meu Deus do céu, é um inferno. Ele fala que o Sísifo nunca deve desistir, tá? E essa obra, ela faz um paralelo com a nossa vida moderna. Por quê? Mesmo que a nossa vida não pareça ter felicidade, não pareça ter sentido, tá? A minha vida acabou o sentido de viver, eu preciso lutar contra o absurdo. Por quê? O absurdo gera revolta. Nós precisamos conviver com a revolta e lutar contra o absurdo. Por quê? Lutar contra o absurdo, mesmo não tendo sentido, é lutar pela sua sobrevivência, mesmo quando não vale a pena viver. É profunda a filosofia do cara, né? E faz todo sentido. Quando a gente pega essa filosofia do Camus e a gente traz para o jogo, a situação do jogo ali é crítica. Não tem sentido porque os caras procurarem lutar contra a pintora. Eles vão morrer. Chegando ali os 33 anos, vão morrer. E uma coisa que eu não falei, o nosso personagem, o Gustavo, ele tem 32. Por que ele iria lutar? Falta um ano para ele morrer. Por que toda essa situação?
Por quê? Não faz sentido. Tanto que o jogo ele aparece, tem vários diálogos, várias cenas que eles se questionam, né? Meu, por que a gente tá fazendo isso? Né? Porque a gente tá lutando aqui, e se a gente não morrer porque vai fazer 33 anos, a gente vai morrer porque tem um monte de monstro querendo bater na gente. Então, pra quê? É melhor a gente se entregar. E aí a moça que tá lá, né, a Lune, que tá conversando com ele, que é uma integrante do jogo, né, a protagonista, vai falar, meu, para com isso, vamos continuar lutando, se coloca no seu lugar, volta pra realidade, ó, foca no objetivo. E aí ele, é verdade, a gente tem que focar no objetivo. E esse ponto do jogo, em paralelo com a filosofia do Camus, independente da situação, galera, e aqui vai um rodapé, uma nota de rodapé, pessoal, né? A gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, tá? Se você tá numa situação ruim, está numa situação absurda, você tem que tentar sair. Ah, mas eu não vou conseguir. Continua tentando. Então você precisa continuar tentando. Galera, esse jogo é sensacional. Ele tem um clima pesado e desesperador. Assim, você tá acompanhando na história, você não fica mexendo no celular, né? E presta atenção na história, você consegue entender que o jogo, ele tem ele passa um desespero, mas você se sente bem e quer saber como que aquilo vai acabar. A trilha sonora, então, do jogo, meu, maravilhosa, tá? Pode assistir aí no YouTube. Infelizmente não dá pra colocar aqui, mas eu coloco o nome das músicas. Tem 2 músicas em especial que, assim, fala pra que esse jogo veio. Bom, pesquisa aí e vai lá no Spotify se você gostar e ouve o álbum todo. Bom, se você for comprar o jogo, tem pra PC, que é a versão que eu joguei, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Deve ter no Game Pass também, eu acho que tem. Dá uma conferida aí e comenta no vídeo. Bom, na presente data desse vídeo, eu ainda não terminei o jogo, né? Porque eu trabalho e dou aula pra vocês que estão me assistindo, alguns, né não? Então, tô jogando aos poucos, não terminei. Mas até onde eu joguei, já foi o suficiente pra me motivar a fazer esse vídeo aqui. Bom, então se você gostou do vídeo, comenta, curte e compartilha. E assim, o tema do vídeo é muito triste, não fica triste, tá? Fica feliz aí pra você me ajudar a crescer o canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, galera. Até o momento. Esperem mais vídeos que tá vindo uma saga da hora aí. Fechou? Até mais, galera.